Alô? Diga! E aí, meu velho, tudo beleza? Tudo jóia. Vamos fazer esse evento? E você quer fazer aonde? Como é, rapaz? No Parque de Pituaçu. Mas ali é público. Você quer fazer o evento num local público. Tá bom, vamos conversar sobre isso. Fazer evento de treinamento experiencial ao ar livre em local público é bom ou é ruim? Quais são as vantagens e desvantagens de fazer evento de treinamento experiencial ao ar livre em locais públicos? Vamos falar sobre isso? Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda terça-feira no canal do Game Ação para falar sobre educação com entretenimento. Como aplicar dinâmicas, jogos e atividades divertidas para tornar o processo de aprendizado muito mais interessante para todo mundo. E não esquece, coloque aqui o comentário do que você achou desse vídeo, curte também ele, ativa o sininho e compartilhe esse conteúdo. Vamos levar a educação com entretenimento para esse Brasilzão. Vamos nessa! Vai chegando o final de ano e normalmente os eventos e team building começam a acontecer. Vez ou outra um cliente me liga e me pergunta: Paulo, eu queria fazer um evento em um local público. É possível? Vamos falar. É possível, mas temos possibilidades de ter desvantagem nesse processo e outras vantagens. Vamos falar sobre as duas coisas. Primeiro eu queria falar sobre as vantagens. Para o cliente, a vantagem mais óbvia é custo. Você fazer um evento ao ar livre em local público não custa dinheiro. Então você vai fazer, por exemplo, aqui no caso da Bahia, em Salvador, você tem o Parque de Pituaçu ou você tem o Parque da Cidade. São dois lugares que são públicos, incríveis, lindos e que você pode fazer atividades lá, como eu já fiz algumas vezes. Então você faz atividade num lugar desse, custo zero. A outra vantagem de fazer atividades num local como esse é que você tem muito espaço. Então, quanto maior o espaço para esse tipo de atividade, melhor. Lugares como esse, se eles estiverem bem cuidados, como é o caso dos dois exemplos que eu citei, com algumas exceções, tá certo? Então, tanto o Parque de Pituaçu quanto o Parque da Cidade tem os seus problemas e sobre isso a gente vai falar depois, mas são lugares onde você tem alguns espaços bem interessantes que servem para atividades ao ar livre. Então, às vezes, um gramado muito legal, uma lagoa bonita, um espaço para você fazer uma atividade e tal. Espaço tem. Essa é uma vantagem muito legal, além da vantagem de custo. Agora, quais são as desvantagens de fazer em locais públicos? Aí eu diria que se estamos falando de Brasil, infelizmente, a desvantagem principal é a segurança. A gente não consegue fazer uma atividade em locais públicos garantindo uma segurança total para os participantes, principalmente se você quiser espalhar o grupo por todo o espaço. Então, se você vai fazer uma atividade onde o grupo vai se espalhar, é difícil você controlar todos os elementos de segurança, ok? Outra questão complicada nos eventos que acontecem em locais públicos é que você não controla as pessoas que estão circundando as atividades. Então você imagina, você está lá fazendo uma atividade, um jogo de estratégia com o seu cliente, com os participantes, e aí chega um transeunte, um cidadão, uma pessoa que está ali, olha e ela acha que aquilo é do parque. E já aconteceu comigo da pessoa chegar assim do lado e começar a olhar e falar: eu também quero jogar. Não, não faça isso. E aí começou a dar dica, começou a falar, começou a questionar, e aí fala: pô, que jogada, pô, você foi burro nessa jogada. Imagina falando isso pro cliente e participando do jogo ativamente. Então isso é uma parte chata quando você faz eventos em locais públicos, porque você não tem como controlar totalmente essa entrada ou participação dessas pessoas. Outra coisa que pode complicar na realização de eventos em locais públicos é que você não controla tudo que está acontecendo. Por exemplo, pode acontecer ao mesmo tempo do seu evento um outro evento. Imagina, você está lá fazendo uma atividade e o cara joga uma caixa de som, um evento com pagode, não sei o que e tal, e você está lhe dando um treinamento. Isso pode acontecer. Em alguns parques, você até consegue falar com a administração, procurar saber se tem programado algum evento e tal. Então, você consegue se planejar e ir para o seu evento sabendo que não tem, pelo menos, nenhum evento contratado ou reservado para acontecer junto ao seu. Mas você não controla as pessoas que chegam no parque com suas caixas de som. Então, às vezes a pessoa chega lá, vai acampar lá no parque, coloca uma caixa de som alta. Isso, pelo menos aqui na Bahia, isso é muito comum. O cara liga lá a caixa de som e pronto. E você tem que estar fazendo a sua atividade ouvindo um som do outro lado
lado e às vezes até muito próximo das suas atividades. Então, fazer eventos em locais públicos, você tem alguns elementos que você não controla totalmente. Os eventos em locais fechados, o nível de controle ele é muito maior. Você tem exclusividade no espaço, você tem uma segurança maior, você tem a possibilidade de realizar o processo de reflexão com um nível de atenção das pessoas muito maior. Então tem alguns elementos que em locais fechados você tem muito mais vantagem do que fazer em local público. Via de regra, a escolha de algumas organizações para eventos em locais públicos passa principalmente por uma questão de custo. Mas fica a dica, se você é um organizador desse tipo de evento, coloca na balança a relação custo-benefício. Porque, às vezes, eventos muito baratos em locais públicos têm desvantagens que podem prejudicar a entrega. Eu indicaria muito fortemente o seguinte: se o seu evento é evento apenas de integração, com uma proposta de diversão do grupo, de motivação, aí talvez alguns eventos em locais públicos façam sentido. Mas, se o evento é de treinamento, eu fugiria de locais públicos e faria um investimento em locais fechados. Beleza? Forte abraço e até a próxima! Calma, não foge não. Não esquece, vai lá, curte o canal, comenta e também se inscreve se você não se inscreveu ainda. Vamos levar a educação com entretenimento para esse mundão. Tchau, tchau.